Ok, vamos falar de um livro que destoa um pouquinho da curva dos outros apresentados nesse canal. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. E esta edição é do selo Biblioteca Azul da editora Globo, e existe certa ironia em esse livro ser lançado pela editora Globo. A pergunta que fica é: por que nós mencionaríamos, ou por que nós nos daríamos ao trabalho de resenhar um livro de ficção aqui nesse canal? Imagine que a realidade é como se fosse um relevo. Você olha no horizonte e vê um relevo todo mais ou menos homogêneo. Todas as montanhas e vales que você vê não tem tanta diferença assim. E numa paisagem monótona não há nada que se destaque. E não havendo nada que se destaque, você não vai observar nenhum detalhe dela. Agora imagine que você consegue ir nesse relevo e puxar um determinado pico, exagerar uma determinada montanha e torná-la muito mais alta do que as outras, destacando assim esse elemento da paisagem. É isso que a ficção faz, é isso que o romance faz. Nem todo romance tem essa perspectiva edificante intelectual. A maioria dos romances é simplesmente leitura de entretenimento. Mas um dia eu descobri a leitura de ficção futurista, representada aqui pelo Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley, lançado pela primeira vez em 1941. Já tem um bocado de tempo. Em que ele faz o seguinte: ele pega a realidade, ele contempla e projeta essa realidade no tempo, jogando a gente num ano muito pra frente do que a gente tá vivendo agora, e exagera alguns dos aspectos da nossa realidade. E ao exagerar esse aspecto lá na frente e descolar esse aspecto de todo o resto do ambiente, ele coloca o leitor diante de uma situação de reflexão, porque aquilo que antes era só um relevo monótono, de repente ganha um pico muito elevado e que chama atenção para si. E a partir desse novo viés de observação, todo o resto ganha uma nova importância. Ao projetar a nossa realidade, ou a colocar a nossa realidade de uma forma diferente, exagerando certos aspectos, ou mesmo depreciando certos aspectos da nossa realidade, da nossa sociedade, a gente consegue enxergar naquela projeção do futuro o nosso próprio tempo, naquela projeção de realidade a nossa própria realidade, e aprender com isso e se colocar numa situação diferente e enxergar as coisas de maneira diferente. Isso é maravilhosamente feito nesse livro aqui, e na verdade isso é bem legal de observar em todas as distopias. Uma utopia seria uma sociedade perfeita, cheia de elementos maravilhosos, em que todo mundo é feliz. Na distopia é ao contrário. Tudo deu muito errado. Só que tudo deu muito errado do nosso ponto de observação. Porque quem está dentro da distopia, os personagens da história, normalmente estão tão acostumados com a sua realidade que eles não meditam sobre se ela é uma boa realidade ou não. E isso acontece com a gente. A gente não costuma pensar se o nosso mundo, se a nossa maneira de viver, ela é normal, ela é correta, ela é saudável para a nossa mentalidade, se nós nos tornamos pessoas melhores nesse mundo que nós vivemos. Não, nós simplesmente vivemos, nós estamos acostumados com essa maneira de viver. E ela nos parece a única maneira de viver, inclusive. E é por isso que eu gosto tanto de ler ficção futurista, porque em geral ela me coloca em confronto com a minha própria realidade. E dentro desse gênero literário há 4 livros muito especiais, dos quais eu tenho em edição física 3, que é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, George Orwell, 1984, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O 4º livro seria o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, mas eu só tenho em edição digital. É uma falha minha, porque quando os eletrônicos pararem de funcionar, eu vou querer ter este livro em papel. E dos 4, talvez o Fahrenheit 451 seja o que mais imediatamente é identificado com uma cosmovisão cristã, mas vou deixar para falar dele em outro vídeo. O livro nos conta de uma sociedade de governo totalitário, que cada aspecto da vida dos indivíduos é controlada pelo Estado. E o controle sobre o indivíduo começa na geração dele, porque as pessoas não nascem mais de forma natural, com as formas que a natureza nos deu, que Deus nos deu na criação. Não, as pessoas são feitas em fábricas de gente, em que lá já existe uma espécie de mapeamento genético, eu acho que esse termo se aplica, que são descobertas as
características, as tendências, aqueles que não se adequam ao sistema ou que não se encaixam no que é preferido para aquela determinada casta são eliminados, e os indivíduos resultantes são classificados como alfas, betas, gamas ou deltas, sendo alfa os dominantes da sociedade que exercem os cargos burocráticos dentro desse governo em que tudo é estatal, tudo pertence ao Estado. Não é nenhum tipo de iniciativa econômica livre, tudo é controlado pelo Estado. Seria o ápice de um governo socialista, de um governo comunista totalitário, consegue controlar até a criação dos indivíduos. E essa perspectiva pessimista do autor é bem justificada pelo momento em que o livro foi escrito, 1941, Segunda Guerra Mundial, crescimento da União Soviética e aumento da influência comunista no mundo. Imagine se o governo comunista soviético daquela época, que desmantelou-se peronomútil, conseguisse manipular as pessoas em nível de DNA, em nível de genética molecular. Seria algo muito assustador para nós que estamos olhando aqui. Já para os personagens do livro, isso não parece tão ruim assim. Como eu falei, você só consegue perceber os aspectos negativos da sua realidade se você consegue se descolar dela. Então, o que o Aldous Huxley fez, na verdade, foi uma espécie de escatologia, uma escatologia ateísta, uma escatologia humanista, mas ainda assim uma escatologia bastante pessimista de um futuro socialista. Na orelha desse livro aqui, fala de uma crítica à crescente influência americana no período entre guerras, que trazia a reboque a cultura de massas e o American Way of Life. Eu não concordo com essa afirmação, porque eu não consigo ver nesse livro uma crítica ao capitalismo e ao American Way of Life. Eu vejo nesse livro uma crítica aos governos totalitários socialistas. Quem escreveu essa orelha desse livro talvez enviesou um pouco essa perspectiva. 3 palavras definem o mundo de Admirável Mundo Novo: comunidade, identidade e estabilidade. Comunidade no sentido de que o todo é mais importante do que o indivíduo. Identidade no sentido em você é aquilo que você nasceu para ser. Você não pode ser diferente, não pode fugir da curva e todo tipo de sentimento pessoal, de luta pessoal deve ser suprimida. Ou seja, você tem que se conformar com o que o Estado fez de você. Isso é ainda mais surpreendente de pensar, porque você é o que o Estado fez de você e você ainda é obrigado a se conformar àquilo que fizeram com você, aquilo que engenharam você para ser. Isso é muito maluco. Isso é uma crítica social muito forte. E estabilidade, ou seja, toda vez que surge um conflito, você deve eliminá-lo. E se você não for capaz de eliminá-lo sozinho, o Estado intervirá e eliminará esse conflito para você. Ele faz isso por meio da administração de remédios. No caso, existe um remédio bem específico, que é o Soma. O Soma é como se fosse uma mistura de calmante com alguma coisa lisérgica, com algum tipo de ácido lisérgico, sei lá, que faz o cara ter um barato e, por causa desse barato, ele se descola das realidades difíceis e ele acalma os conflitos. Quando as pessoas usam um Soma, elas dormem. Quando elas usam 2, elas têm uma viagem. Quando usam 3, elas... Então, o Estado administra drogas para manter o controle sobre a população. Existe uma espécie de ração diária dessa droga da alegria, que é o Soma. E as pessoas são habituadas, ensinadas e viciadas nesse Soma desde a infância, porque tudo que se aprende por condicionamento. O Estado não controla o indivíduo só na engenharia genética dele, na concepção dele, e nem só na vida adulta, quando ele trabalha para o Estado, mas também o controla na sua infância. As crianças não são criadas pela família. Aliás, mãe é uma ofensa. Se você chamar alguém de sua mãe, isso é uma ofensa. Dizer que alguém é mãe é ofensa. Só o Estado pode ser considerado pai. Então, pai e mãe são ofensas. Não há relação familiar, não há relações de amor. O sexo é estimulado desde a infância. As crianças brincam de fazer sexo. A sexualidade é muito exagerada e totalmente descolada do amor, porque não há mais o vínculo afetivo, não é estimulado. Pelo contrário, ele é considerado prejudicial, ofensivo. Dizer que ama alguém é ofensivo. Todo o amor é dedicado ao Estado, todo o amor é dedicado a essa sociedade, a essa comunidade. Isso é muito crítica, isso é uma crítica muito maravilhosa. Baseado no que eu tô narrando, para pensar se esse mundo não seria realmente um admirável mundo novo
para certas cosmovisões, para certas maneiras de entender o mundo que exercem muita influência no nosso país e exercem muita influência no mundo todo, mas no nosso país isso está muito visível. Diferente de outros livros como o próprio 1984, este livro não tem um personagem que possa ser identificado como herói, ele não tem uma jornada de herói. A história é muito espalhada e muito vista pelos pontos de vista de diversos personagens diferentes, e quando surge um personagem que talvez pudesse se identificar como herói, ele não é necessariamente um ponto de inflexão do mundo, ele não é necessariamente um ponto de mudança na sociedade, então ele não pode ser chamado de herói. É um livro que não se encaixa numa jornada de herói conforme descrita pelo Joseph Campbell. E talvez o personagem principal dessa história não tenha um nome, ele seja realmente o mundo novo proposto e apresentado pelo Aldous Huxley. Bom, e como você reparou, esse é o novo canal Review, com novas pessoas apresentando, com novos estilos literários, então não se esqueça de se inscrever nesse canal. É muito importante que você se inscreva e, se possível, ative as notificações para você ficar por dentro do que a gente está produzindo aqui. Nós vamos trazer mais leituras ficcionais, nós vamos trazer novos estilos literários, então se você está gostando dessa nova jornada com esses novos heróis, não esqueça de deixar um comentário para a gente também. A opinião de vocês é muito importante para a gente saber como aperfeiçoar o nosso trabalho. E eu também tenho um canal no YouTube, youtube.com/David Mesquita. Corre lá, eu falo sobre evangelho e cultura. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!